Abertura, baixas, recuperação, área trabalhista, fiscal, contábil, recuperação de empresas, serviços de despachantes, certidões, legalizações, cartórios e outros. Agende um diagnóstico 100% gratuito com nosso contador. Manuel Gomes, contador sócio. Telefone 21 999 73 1377. Mapa Assessoria Contábil LTDA. Contando com você. Aqui nós vamos falar a verdade, doa a quem doer. Se você não gostar, desligue ou mude de canal, tá? Que eu não também, tocar e andando, ok? Muito bem. Muito bem. Dylan, para com isso, tá me assustando. Dylan. Alô, a imensa torcida cruzmaltina de todo o Brasil e de todo mundo, aqui é Márcio Russo, no canal Russo Vascaíno. Pedindo humildemente para você se inscrever aqui no canal, deixe seu like, deixe seu joinha e compartilhe esse vídeo aqui para mais amigos cruzmaltinos conhecerem nosso simples e humilde trabalho. Seja um membro do nosso canal, que ajuda demais o nosso conteúdo aqui a ficar de pé. Meus amigos, vamos aos próximos confrontos do Vasco no Campeonato Brasileiro e também falar sobre o nosso adversário na Copa do Brasil, a semifinal Vasco e Atlético Mineiro. Minha opinião vai ser muito clara, depois do que eu vi ontem no jogo Fluminense e Atlético Mineiro pela Libertadores da América, um dos jogos mais fracos, com certeza, do ano, e também na Libertadores um dos piores jogos. Dois times que têm jogadores até de qualidade, mas um nível técnico muito abaixo. O time do Fluminense velho, acabado, conseguiu vencer uma equipe que se arrasta ainda muito pior aqui do Fluminense. Temos aí amplas chances o Vasco da Gama de superar a equipe do Galo se o Vasco mantiver o trabalho, mantiver a pegada dos últimos jogos, tanto no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil. Quem sabe aí o Vasco tem a possibilidade muito grande de chegar à final da Copa do Brasil com esse desempenho pífio e horroroso que o Galo demonstrou ontem ao fraco e velho time do Fluminense. Então vamos falar também sobre os nossos próximos adversários no Campeonato Brasileiro. Teremos Vasco e Palmeiras no Mané Garrincha no próximo domingo. Depois Cruzeiro e Vasco da Gama. Depois Vasco e Juventude, São Paulo e Vasco e Cuiabá. Então, pra gente, eu acho que esses próximos jogos, principalmente os do Campeonato Brasileiro, eu acredito que o Vasco vai somar aí 9 pontos. O Vasco hoje tem 35, o Vasco pode passar aí a 44 pontos no campeonato e brigar ali por um G6, brigar pela Libertadores da América. Isso se o Vasco não conseguir vencer as partidas que eu vou falar aqui. Vasco e Palmeiras, gente, um jogo difícil, um jogo complicado. As duas equipes têm seis jogos de invencibilidade no Campeonato Brasileiro. Duas equipes que estão subindo, né, principalmente no futebol. Então eu acho que esse jogo aí vai ser 1-1. O Vasco vai empatar esse jogo. Jogo muito difícil. O Palmeiras tem, depois de ter sido eliminado de todas as competições, foca só brasileiro e com um timaço que tem aí está dando goleadas em todo mundo. É um jogo difícil, um jogo complicado. O Vasco também tem crescido. Eu acho que esse jogo aí deve ser 1-1. Depois Cruzeiro e Vasco da Gama no Mineirão. Gente, também um jogo difícil, um jogo onde o Cruzeiro, na segunda janela de transferência, fez altas contratações. Então eu também boto esse jogo aí 1-1. Um jogo difícil, um jogo complicado, uma equipe que contratou muito na segunda janela de transferência, que é o Cruzeiro. Tem oscilado agora na competição, mas eu acredito que o Vasco vai arrancar um empate aí e somar aí o segundo ponto nessa sequência de jogos. E aí sim,
Vasco e Juventude, jogo em São Januário. Aí uma vitória, 2-0 Vasco da Gama. E com isso, na nossa projeção, o Vasco somaria 5 pontos. O Vasco subiria aí na tabela aí a 40 pontos na competição. 2-0 Vasco diante do Juventude, que é uma equipe difícil, uma equipe complicada, uma equipe que tem feito um campeonato muito bom no Brasileiro e chegou até as quartas de final da Copa do Brasil. Então 2-0 Vasco da Gama. Aí o outro jogo encardido, São Paulo e Vasco da Gama, um jogo no Morumbi, um jogo onde o São Paulo está mordido pela goleada que o Vasco decretou em São Januário por 4-1. Ali começava a caminhada do Rafael Paiva como treinador do Vasco. O Rafael Paiva foi uma das melhores exibições do Vasco, se não foi a melhor. O Vasco goleando a equipe São Paulina por 4-1, vai vir mordida, uma equipe que ontem demonstrou no jogo diante do Botafogo no Engenhão, uma equipe muito sólida, uma equipe muito boa no contra-ataque, tem o Caleri, tem jogadores que tem alta qualidade, o Lucas, né? Então, jogador de seleção brasileira, vai ser um jogo difícil, um jogo complicado. A gente sabe muito bem que jogar no Morumbi não é fácil. Então a gente vai botar aí um 0-0. Vamos puxar um empate aí, né? Arrancar um empate e aí somar o 6º ponto. E depois, meus amigos, no dia 23 de outubro, o jogo atrasado, o jogo do primeiro turno, Vasco e Cuiabá. Esse é o jogo mais fácil, o jogo que é 3 pontos garantidos. O Cuiabá praticamente rebaixado à 2ª divisão do Campeonato Brasileiro. E o Vasco deve ganhar esse jogo aí por 4-1. Deve ser mais fácil, mais tranquilo. Um jogo que o Vasco, se impondo, pode sim somar 3 pontos e fazer os 9 pontos que a gente somou aqui na nossa projeção. 1 diante do Palmeiras, 1 diante do Cruzeiro, 2. Mais 3 pontos diante da equipe do Juventude, iria a 5. O empate com o São Paulo, 6. E aí a vitória do Cuiabá, 9 pontos somados. Acreditamos que o Vasco vai somar nessas próximas rodadas do Campeonato Brasileiro. O que você achou, meus amigos, desse conteúdo? Deixe seus comentários e fale suas projeções para essa partida. E aí na foto, o nosso capitão pirata, né, que com certeza, diante desses jogos aí, vai assumir a artilharia do Campeonato Brasileiro, com toda certeza. Meus amigos, estamos juntos nessa luta, nessa batalha, em amor, em uma só instituição, o Clube de Regatas de Vasco da Gama. Uma ótima tarde de quinta-feira a todos e um casaca no coração de todos vocês. Valeu, pessoal. Um grande abraço.